Fica mais distante para 190 mil alunos. Eles teriam provas em escolas que estão ocupadas. Tragédia no Tocantins. O desabamento de uma gruta deixa mortos e feridos numa cerimônia religiosa. A Petrobras admite que o preço do gás de botijão pode subir porque decidiu cobrar alguns custos das distribuidoras. O governo arrecada mais de 50 bilhões de reais com impostos e multas. Foi o resultado do programa que regularizou dinheiro não declarado que brasileiros mantinham no exterior. As multas de trânsito ficam mais caras. Mas o Denatran lança um aplicativo com um super desconto para o infrator que pagar logo. Uma semana para a eleição presidencial americana. A investigação de e-mails derrete a vantagem de Hillary Clinton nas pesquisas. E os nossos repórteres mostram a trajetória de vida do adversário dela, Donald Trump. A partir de agora, no Jornal Nacional. O Ministério da Educação decidiu transferir para dezembro as provas do Enem de mais de 190 mil estudantes. As escolas que eles usariam estão ocupadas. Ainda existem 304 locais de prova ocupados por estudantes em 19 estados e no Distrito Federal. O prazo do Ministério da Educação para que todas as escolas fossem desocupadas terminou à meia-noite de ontem. Mas muitos estudantes decidiram manter o protesto contra a reforma do ensino médio e a PEC que limita o aumento dos gastos públicos. Em Alagoas, 15 escolas onde seriam aplicadas as provas do Enem no fim de semana estão ocupadas. A gente resolveu ocupar e ficar aqui resistindo. Não tem sentido nenhum a gente sair para que faça o Enem e depois a gente volte. O Paraná é o estado com maior número de ocupações, 265 colégios. 74 deles receberiam o Enem. É difícil, né? Porque a gente realmente esperava fazer o Enem esse final de semana. Eles estão certos, mas, assim, acho que teria outras formas deles cobrarem esse direito, sabe? Porque vai prejudicar o ano de muita gente que estudou muito para isso. Em todo o país, mais de 190 mil estudantes tiveram as provas do Enem adiadas para os dias 3 e 4 de dezembro. O INEP diz que não há tempo hábil para mudar o local das provas. Os inscritos começaram a ser avisados hoje do adiamento por mensagem de SMS. Não é fácil trocar o lugar de prova, né? Em primeiro lugar, nós temos que garantir a mesma isonomia, o mesmo cuidado com as primeiras escolas onde foram alocados em relação não só à infraestrutura física, mas também em relação à segurança, o aporte de pessoas que vão trabalhar. Não se trata apenas de sair de uma e ir para outra. O INEP ainda vai escolher os novos locais de prova e afirma que ninguém será prejudicado pelo adiamento, que as provas aplicadas em dezembro serão equivalentes às deste fim de semana e que a divulgação do resultado para todos está mantida para 19 de janeiro. O Ministério da Educação diz que vai ter que pagar a conta da nova etapa do Enem. Lamentavelmente, vai ter que ser o próprio governo federal. Nós não temos como imputar a responsabilidade, principalmente para fazer a cobrança desse custo absurdo que nós vamos ter que assumir. Então, não há possibilidade de imputar a um jovem, a um menor de idade, não é, uma responsabilidade como essa. No mesmo dia em que começaram a valer os novos valores de multas de trânsito, o Denatran lançou um aplicativo que oferece 40% de desconto para os infratores. O motorista que passar pela lombada eletrônica acima da velocidade vai receber o aviso pelo celular que foi multado. Essa é uma das funções do aplicativo lançado pelo Departamento Nacional de Trânsito. O motorista precisa baixar o aplicativo, colocar os dados pessoais e do veículo. Até o pagamento é feito por aqui também. Quem aderir ao chamado Sistema Eletrônico de Notificação passa a ter um desconto na multa de 40% se não recorrer e pagar até o vencimento. Antes, existia um desconto para multa em papel, mas era só de 20%. Tem motorista que gostou da novidade. Eu acho bom, né? Já dá uma melhorada já pra gente pagar. Esse engenheiro de transportes avaliou o desconto como contraditório. A sensação aí é que ele vê a situação abrandada, né? Olha, abrandou-se agora as penalidades, então, de alguma forma, se a gente praticar esses tipos de infração, nós vamos sofrer menos no bolso, né? E essa não é a intenção. É exatamente aplicar as multas pesadas para se reduzir
os acidentes e reduzir os índices de mortes, ou seja, melhorar a segurança na cidade e nas rodovias brasileiras. Dependendo da multa, veja só o que acontece. Antes do aumento de hoje, quem andasse sem o cinto de segurança pagava R$ 127,69. Com o reajuste, foi para R$ 195,23. No caso do desconto de 40% pelo aplicativo, a multa cai para R$ 117,13. R$ 10 a menos que o valor cobrado antes do aumento. Segundo o Denatran, a medida vai gerar economia, além de estimular o motorista a pagar a multa mais rápido. Essa questão do desconto, ela tem dois aspectos. Primeiro, modernizar, até pelo meio ambiente, acabar papel. A pessoa vai passar a receber as notificações eletrônicas pelo seu celular. Sem dúvida se chegou em casa, pelos correios, se não chegou, muito mais econômico e online. Quando você aproxima o pagamento da sua infração, fica mais perceptível para a população, mais educativo do que deixar para pagar no ano que vem, que fica parecendo um imposto. As multas em rodovias federais já podem chegar via aplicativo para os motoristas que se cadastrarem. Nas cidades e rodovias estaduais, isso ainda depende da adesão dos Detrans. Por enquanto, o aplicativo só está disponível para alguns tipos de smartphones e deve servir para todos a partir do dia 7. 10 pessoas morreram e 7 ficaram feridas no desabamento de uma gruta no Tocantins. Um grupo de 50 religiosos participava de uma celebração em Santa Maria do Tocantins, na região nordeste do estado, quando parte da rocha desabou. 8 adultos e 2 crianças morreram soterrados. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. 2 delas foram encaminhadas para este hospital, aqui para a capital. A celebração pelo Dia de Todos os Santos é uma tradição há 50 anos na região. Segundo testemunhas, rochas da cobertura começaram a cair quando eles estavam rezando. Não chovia no momento do desabamento. As vítimas começaram a ser resgatadas por pessoas que estavam fora da gruta. De uma enfermeira, da moça que trabalha no posto, aí já foi medindo pressão e os carros pequenos já foi trazendo as pessoas. O governo do estado decretou luto de 3 dias. As buscas foram encerradas e a Defesa Civil investiga as causas do desabamento. O excesso de chuva no sul está prejudicando o cultivo de um dos alimentos mais consumidos no Brasil. A água é essencial para o plantio de arroz, mas não assim, em excesso. As chuvas das últimas 3 semanas transformaram a lavoura de arroz do seu Gilberto num lago. Não sei até que ponto vai ser esse estrago, mas eu acho que vai ser quase 100%. Para garantir mais produção, os agricultores apressaram o plantio. O que ninguém esperava era um tempo assim, com chuva demais, além de ventos fortes e de granizo. Agora, muito do que está debaixo d'água vai ter que ser replantado. Além do aumento do custo de produção, a época ideal para plantar o arroz acaba em 2 semanas. Provavelmente nós entraremos aí com plantio fora da época recomendada e com certeza com a redução de produtividade. O Rio Grande do Sul produz 70% do arroz consumido no Brasil. Na última safra, a enchente atingiu as lavouras bem na época da colheita. Quase 1.400.000 toneladas do grão deixaram de ser colhidas. Vanderlei foi um dos agricultores que perderam quase toda a produção. Agora, na fase de plantio, ele espera a água baixar para saber o que sobrou. Temos a expectativa, sim, de retomar os trabalhos tão logo a água baixe e seguir em frente acreditando sempre em uma boa safra. A hora da previsão do tempo é hora de ir para São Paulo ao vivo com a Maria Júlia Coutinho, que está nos esperando. Boa noite, Maju. Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, Bonner, a chuva voltou com tudo mesmo para o Rio Grande do Sul. Olha como a coisa ficou feia por lá. Veja só que esse aglomerado de nuvens de tempestade sobre o estado, o céu virou de vez, choveu quase o dobro da média do mês lá em Alegrete, por exemplo. Choveu forte no fim da tarde de hoje em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e junto com o temporal teve granizo, ventania, tudo como previsto aqui. Essa chuvarada foi provocada por um sistema de baixa pressão que deu origem a uma frente fria e amanhã essa frente se desloca e aí leva a chuvona no feriado para o norte gaúcho, também aqui o norte de Santa Catarina e do Paraná, o oeste de Santa Catarina e do Paraná e também aqui parte de Mato Grosso do Sul. Nessa área laranja que pega São Paulo, Triângulo Mineiro, também sul de Goiás e de Mato Grosso, a previsão é de pancadas um pouco menos intensas, mas também com raios e rajadas de vento.
Vão sentir a influência dessa frente fria? Campo Grande, com chuva a qualquer momento, Floripa e São Paulo, onde a chuva deve chegar à tarde, e aqui na capital paulista deve fazer 32 graus, Boneiro. E depois desse festival de nuvenzinhas e raiozinhos, onde é que o tempo vai ficar firme? Aí no Rio, para você, já sugiro, pega a regata antes de colocar esse terno aí, porque vai fazer muito calor por aí. A cidade deve sentir a influência da chamada pré-frontal, que sempre antecede uma frente fria, intensifica aí os ventos mais quentes de norte, de noroeste. Por isso, a máxima deve bater 38 graus aí no Rio de Janeiro e pode ventar forte amanhã, tempo aberto. Como lá em parte de Roraima, no noroeste do Pará, no Amapá, na maior parte aqui da região nordeste, grande parte de Minas e um pedaço do Espírito Santo. Minas, incluindo BH, com tempo firme, onde vai fazer 31 graus, São Luís com 34 e Macapá com 35. E por falar em temperatura, o mês de outubro, que acabou ontem, fechou com temperaturas abaixo da média na região sul, em áreas aqui, olha, do centro-oeste e do norte do país, até mesmo no Rio de Janeiro, que está quente, e no Espírito Santo. Tudo isso porque nesse mês de outubro, Bonner, o menino danado lá, o El Ninho, já saiu de cena, então mais frentes frias puderam avançar aí e derrubar um pouco mais a temperatura. Mas amanhã é muito calor, né, Maju? 38, pega a regata. Vamos esperar. Obrigado, Maju. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Renata. O Senado aprovou hoje um projeto de lei que torna rodeios e vaquejadas manifestações da cultura nacional e patrimônio cultural imaterial. O texto segue agora para a sanção do presidente, mas a proposta aprovada pelos parlamentares não regulamenta as práticas e não tem efeito sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que no mês passado considerou ilegal a prática da vaquejada no Ceará. Você vai ver a seguir, a investigação de e-mails derrete a vantagem de Hillary Clinton nas pesquisas. E você vai conhecer a trajetória do adversário dela, Donald Trump. A nova investigação dos e-mails da candidata do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos derreteu a vantagem que Hillary Clinton mantinha sobre o adversário republicano, Donald Trump, nas pesquisas de intenção de voto. E só falta uma semana para a eleição. A média das pesquisas ainda dá vantagem a Hillary Clinton, mas com uma diferença de apenas 2 pontos. A sondagem da ABC e do Washington Post, que mostrava Hillary 12 pontos na frente há pouco mais de uma semana, agora põe Donald Trump em primeiro, 1 ponto acima dela. Tudo por causa de uma novela em que o personagem principal é um ex-deputado de Nova York chamado Anthony Weiner. Weiner foi casado com a assessora mais próxima de Hillary, Huma Abedin. Elas se conheceram quando Hillary era primeira-dama e Huma conseguiu uma vaga de estagiária na Casa Branca. Foi amizade à primeira vista, logo para Hillary, que tinha trauma da função desde que o marido, Bill Clinton, teve um caso com Monica Lewinsky. Apesar do escândalo, Hillary foi à TV declarar que confiava nele. Uma cena que Huma copiaria em 2011, quando também foi traída pelo marido e apareceu ao lado dele para dizer que tinha perdoado. Huma Abedin e Anthony Weiner se separaram em agosto deste ano. Ela deu um basta depois que ele tirou selfies nu e foi acusado de enviar para uma menor de idade, o que é considerado crime de pedofilia. Foi aí que o FBI entrou em cena e apreendeu os computadores e celulares dele. Só que Huma também tinha usado esses computadores e entre os 650 mil e-mails, alguns eram de Hillary Clinton. Ninguém sabe quantos e-mails são de Hillary, nem o que eles dizem. Como ela usava um servidor pessoal quando era secretária de Estado, o FBI decidiu investigar se há alguma mensagem confidencial ligada ao governo, o que poderia pôr em risco a segurança do país. Em julho, o diretor do FBI, James Comey, que é republicano, considerou que Hillary não deveria ser processada por usar um e-mail particular. Na época, Comey foi elogiado por democratas e criticado por republicanos. Ele poderia ter investigado esse novo lote de e-mails em sigilo e tornado o assunto público só se encontrasse algo suspeito, mas preferiu comunicar logo ao Congresso. Agora, republicanos apoiam o diretor, enquanto democratas acusam Comey de violar a lei ao tentar interferir numa eleição presidencial.
Uma reportagem do jornal The New York Times acusou Donald Trump de evitar o pagamento de dezenas de milhões de dólares em impostos. Era começo dos anos 1990 e Donald Trump estava em apuros. O jornal The New York Times diz que o empresário pediu que bancos e investidores que tinham botado dinheiro no cassino dele, em Atlantic City, perdoassem uma dívida de centenas de milhões de dólares. Segundo o jornal, esse perdão da dívida deveria ser informado ao fisco como renda tributável. Mas para escapar da ruína financeira, Trump não declarou o valor no imposto de renda pessoal, uma manobra tão duvidosa do ponto de vista legal que os próprios advogados o alertaram. A Receita Federal Americana consideraria o artifício inadequado se ele fosse auditado. Graças à manobra, que depois foi considerada ilegal pelo Congresso, Trump potencialmente deixou de pagar dezenas de milhões de dólares em impostos federais, segundo a reportagem. O New York Times diz que é impossível saber o valor de pagar, porque ao contrário de todos os candidatos a presidente dos últimos 40 anos, o republicano se recusa a divulgar a declaração do imposto de renda. Uma porta-voz do candidato disse ao jornal que se tratava de um mal-entendido ou uma interpretação intencionalmente errada da lei. Em campanha na Pensilvânia, Trump ignorou a acusação e partiu para o ataque. Chamou de catástrofe a lei que criou um plano de saúde mais acessível para os americanos no governo de Barack Obama. Agora, o correspondente Felipe Santana vai mostrar a trajetória do bilionário Donald Trump, da infância até a candidatura à presidência. Quantas lições um pai pode ensinar para um filho quando está dentro de um carro? Filho, em quem você confia? Em ninguém, papai. Isso mesmo, filho. Mas em mim, você confia? Confio, papai. Resposta errada. Nunca confie em ninguém, nem em mim. Esses eram Donald Trump Jr. e Donald Trump. E essa é a história de Donald Trump, o pai. Mas vamos começar com o avô dele. Frederick Trump veio da Alemanha para os Estados Unidos em busca de oportunidade. Era a corrida do ouro, mas ele não era mineiro. Era dono de um restaurante e um hotel em Seattle. Oferecia comida, bebida, lugar para dormir e companhia feminina. Enriqueceu. Se mudou para Nova York e batizou um dos filhos com o mesmo nome. Fred Trump foi trabalhar no mercado imobiliário. Aproveitava incentivos e subsídios do governo para construir moradias populares. Enriqueceu. O filho, Donald Trump, nasceu em berço de ouro. O biógrafo Michael D'Antoni diz que Donald era uma criança difícil. Uma vez jogou um bolo de aniversário em todo mundo numa festa. Outra vez jogou um apagador no professor que ficou com o olho roxo. O pai, de vez em quando, recebia ligações da escola dizendo: Donald não está se comportando, e ficava muito frustrado. Até que um dia a frustração do pai de Donald Trump chegou ao limite. Eles moravam aqui nessa mansão no bairro do Queens. Tinham tudo. Empregados em casa, muito conforto. Donald Trump nunca tinha feito a própria cama. Mas dos 5 filhos, ele era o único que dava preocupação. E Fred Trump tomou uma atitude enérgica. Os 4 irmãos ficaram. E Donald foi mandado embora de casa. Ele estava entrando para a vida adulta, imaginando que não poderia confiar nem na própria família. Eu acho que isso acompanhou a vida inteira. Ele tem sócios e competidores, mas amizades normais não fazem parte da vida dele. Ele tinha 13 anos quando chegou aqui, nessa região pacata do estado de Nova York, a mais ou menos 2 horas de casa. Veio estudar num colégio interno, ou melhor, na academia militar. E se de começo tudo isso foi um baque, Trump transformou numa vitória. Foi aqui que ele aprendeu a jogar o jogo. Tudo ali era uma competição. E Donald adorava competir e ganhar. A jornalista Gwenda Blair, que escreveu um livro sobre as 3 primeiras gerações Trump nos Estados Unidos, fala que ele se adaptou bem depressa. Ele competia para ver quem tinha o sapato mais lustroso, ou a roupa mais bem passada, ou a cama mais bem feita. Era também um bom esportista. Sandy McIntosh foi contemporâneo do Trump na academia militar. No último ano, parecia que ele estava planejando sua futura imagem. Todo final de semana, os pais dele vinham visitar e traziam sempre uma garota. E elas eram lindas. Ele recebeu o prêmio de mulherengo. Ninguém nunca tinha recebido esse prêmio. Era uma escola só de garotos. Depois de sair de lá, Donald se formou numa das faculdades de negócios mais renomadas do país,
a Wharton, da Universidade da Pensilvânia. Mas antes mesmo foi trabalhar com o pai. Só que ele queria ser mais. Não queria construir moradias populares, nem ficar no bairro do Queens. O plano era conquistar Manhattan, em grande estilo. Ou melhor, no seu estilo. Ganhou $1 milhão do pai para começar. E o primeiro projeto foi transformar o antigo hotel Commodore num prédio de vidro, com muito dourado e lustres de cristal. Espalhou o estilo e o nome dele por Nova York. E continuou a criar o personagem que ganharia a cidade. Se casou 3 vezes com mulheres capa de revista. A modelo Ivana, a atriz Marla Maples, a modelo Melania. Teve 5 filhos. Donald tem orgulho da família, mas a coisa mais importante da vida dele é o trabalho. O biógrafo dele diz que esse exemplo vem do pai. O pai falava para os filhos, se vocês querem passar tempo comigo, tem que ir para o trabalho comigo, mesmo aos sábados e domingos. Mas Donald Trump conquistou mesmo fama internacional como apresentador de um reality show. E ele tinha um bordão: você está demitido. Mas nem tudo é só sucesso. Ele queria fazer a festa em Atlantic City, o paraíso dos cassinos no estado de Nova Jersey. Mas o que sobrou foi uma baita ressaca. A Princesinha dos Olhos era um cassino cheio de pontos. Ele chamou o Trump Taj Mahal de a 8ª maravilha do mundo. Atraiu os investidores usando seu nome como garantia. Pegou empréstimos a juros altíssimos, quase impossíveis de serem pagos. Resultado foi um fiasco. Mas ele diz que mesmo assim saiu com muito dinheiro do negócio. O que ele fez foi usar o truque mais antigo: desaparecer na hora certa. Ele declarou falência e saiu do negócio. Deixou as dívidas com os investidores. E muitos pequenos negócios faliram porque não foram pagos por ele. É o que conta Brian, que trabalhou no cassino por 26 anos. É uma queixa recorrente contra Donald Trump. Quando questionado num debate sobre não pagar um arquiteto, ele respondeu: talvez eu não tenha gostado do trabalho dele. Agora, como candidato a presidente, promete fazer a América grande de novo. Mas ele não especifica qual período quer repetir. Seja qual for, promete o que parecia até agora impossível: levar os Estados Unidos para algum lugar de volta no passado. And we will make America great again. A seguir, o relator do projeto anticorrupção diz que vai manter a proposta que torna crime o Caixa 2. E o gás de botijão pode ficar mais caro. O gás de botijão pode ficar mais caro para os consumidores. A Petrobras decidiu cobrar das distribuidoras alguns custos que ela própria costumava pagar. Franguinho de panela, pudim no vapor. Dona Maria José já foi cozinheira de forno e fogão. Hoje é só de fogão. E mudou para economizar gás. Ela paga R$ 65,00 o botijão de 13 quilos. Antes eu usava 2 bujões que eu fazia muito assado. Hoje eu procuro cozinhar em cima do fogão. Estou usando agora só um bujão de gás. O gás de cozinha chega na imensa maioria das casas de botijão. 195 milhões de brasileiros compram e consomem gás assim. A partir de agora, o gás de cozinha pode ficar mais caro porque a Petrobras decidiu rever os contratos de fornecimento com as distribuidoras. Com essa mudança nos cálculos da companhia, o botijão pode custar de 20 centavos a 70 centavos a mais para o consumidor. A Petrobras diz que estava arcando com custos que não são dela. Segundo a companhia, algumas distribuidoras não pagavam pelo uso de dutos e tanques de armazenagem, por exemplo. Foi um ajuste pontual em relação ao preço cobrado pela logística do fornecimento desse gás. Então, o que acontecia é que havia diferenças da seguinte maneira: há certas estruturas que umas distribuidoras usam e outras não usam, e o que a gente quer fazer é cobrar o preço justo pela estrutura usada. O preço do gás é livre no país. Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo mostra que o preço médio do botijão de 13 quilos varia muito no Brasil. Vai de R$ 50,00 em Pernambuco a R$ 77,00 em Mato Grosso. Preço médio, porque os pesquisadores encontraram botijões a R$ 90,00 também em Mato Grosso, quase 80 no Paraná e quase 75 em São Paulo. O Sindicato das Distribuidoras informou que desconhece qualquer efeito desses novos contratos nos custos e que é cedo para afirmar
se vai ter impacto real para o consumidor. Onde a dona Maria José compra, por enquanto, nada mudou. Ainda não recebemos nada, não. Nenhum comunicado. Se o preço subir mesmo, dona Maria José vai ter que mudar radicalmente o cardápio para tentar economizar ainda mais o gás. É comer salada e frutas. O governo arrecadou quase 51 bilhões de reais com a regularização de dinheiro de origem legal que brasileiros mantêm no exterior. Brasileiros com dinheiro de origem legal no exterior foram atraídos pela promessa de anistia. Crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro foram perdoados. Bastava recolher imposto de renda e multa para regularizar a situação. Havia desconto até ontem. E foram arrecadados quase 51 bilhões de reais em multas e impostos. O valor corresponde à estimativa anunciada pelo governo. O dinheiro vem da declaração de 25 mil pessoas e 103 empresas. Ao todo, 170 bilhões de reais estavam no exterior e não tinham sido informados à Receita. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já adiantou que a maior fatia fica com a União e vai ajudar no pagamento de contas atrasadas de orçamentos de anos anteriores. E como manda a lei, uma parcela menor, referente a imposto de renda, vai para estados e municípios. A parcela do governo federal é 38 milhões e 500 milhões. O restante vai dividido para estados e municípios. Do ponto de vista do governo federal, nós estamos analisando ainda quais são as melhores alternativas. Certamente a prioridade aqui é os chamados restos a pagar. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que na próxima terça-feira apresenta um projeto de lei para reabrir o prazo de repatriação em 2017. Também com anistia a crimes fiscais. Ele disse que o presidente Michel Temer já foi informado. Renan afirmou que a arrecadação poderia ter superado os 100 bilhões de reais se o projeto desse mais segurança jurídica, ou seja, de que o contribuinte seria mesmo anistiado. O ministro Henrique Meirelles, que tinha sido contra uma mudança na lei da repatriação, disse hoje que é a favor da reabertura do programa. Depois de 2 meses seguidos em queda, a produção da indústria subiu 0,5% em setembro, principalmente por causa de alimentos e de veículos. Mas os setores de máquinas, de produtos de higiene e limpeza e o de remédios tiveram resultados negativos. A queda no ano é de quase 8%. A Câmara dos Deputados discute mudanças no sistema de financiamento dos partidos. Eles passariam a receber exclusivamente dinheiro público. A proposta tem que ser aprovada primeiro pela Comissão Especial da Reforma Política. O dinheiro para os partidos ficaria concentrado em um fundo especial de financiamento da democracia. Esse fundo, pelo projeto, teria 3 fontes. O dinheiro que hoje já é destinado ao fundo partidário, um percentual do que o governo arrecada com o imposto de renda das pessoas físicas e o repasse do que o governo deixar de gastar com a exibição da propaganda eleitoral obrigatória, que passaria a ser exibida apenas em anos eleitorais. Hoje, rádios e TVs descontam anualmente parte dos impostos devidos ao governo federal para exibir os programas dos partidos. Numa estimativa, no ano que vem esse fundo especial teria 3 bilhões de reais, 819 milhões do fundo partidário, 1 bilhão 881 milhões do imposto de renda e mais 300 milhões de desconto de imposto. O fundo seria dividido proporcionalmente ao tamanho dos partidos. O autor do projeto diz que a ideia é usar melhor o dinheiro público. Aquele horário eleitoral chamado gratuito dos partidos, que custa de gratuito, não tem nada, as TVs e as rádios são ressarcidas por aquele horário. Então eu estou tentando criar uma fonte de receita legítima, transparente e que viabiliza o funcionamento da democracia brasileira e, ao mesmo tempo, cortando custos, principalmente esse horário de TV que tem se mostrado muito pouco eficaz. A prestação de contas também mudaria. O partido terá que regularmente mostrar como gastou o dinheiro público. Pela proposta, depois de qualquer gasto ou pagamento, eles terão 15 dias para prestar contas na internet. A Justiça Eleitoral poderá, a qualquer momento, investigar o uso do dinheiro.
O autor apoia a proposta do Ministério Público de transformar o Caixa 2 de campanha em crime. Marcos Pestana admite que o financiamento público de campanha só vai dar certo se houver redução no número de partidos e mais transparência na escolha dos candidatos. O Brasil tem 35 partidos, 27 deles com deputados aqui na Câmara. Não há nada igual no mundo. O presidente da Comissão Especial da Reforma Política diz que aumenta a conta dos gastos com os partidos, mas que isso é necessário. A democracia tem custo e você tem que ter uma forma de financiar as eleições. Se está criminalizado a questão de financiamento por empresas, né, logicamente vai caber o recurso público para financiar as eleições. É um custo que a democracia tem que pagar para que se satisfaça a população de outra forma. Como assim? Evitar, por exemplo, esses escândalos que estão estourando por aí. O deputado que é relator do projeto das medidas anticorrupção se comprometeu a manter no texto a proposta que torna crime o Caixa 2 em eleições. A comissão está na reta final. O relator Onyx Lorenzoni promete apresentar o texto na semana que vem. Ele aceitou a proposta do Ministério Público. Pelo projeto, a prática de Caixa 2 se torna crime, com pena de 2 a 5 anos de prisão. O Caixa 2 é uma contribuição ilegal, dinheiro que entra na campanha dos candidatos não declarado à Justiça Eleitoral. De origem duvidosa, pode ser fruto de corrupção, recursos públicos desviados, propina ou sonegação de impostos. Como o Caixa 2 não existe na lei, ele vem sendo punido com base em outros crimes, como lavagem de dinheiro, corrupção ou dinheiro não contabilizado. A votação do relatório no plenário da Câmara ainda está longe, mas já domina as conversas. Nos bastidores, muitos deputados insistem numa anistia para quem praticou Caixa 2 em eleições passadas. Assim, o político ficaria livre de responder por crimes cometidos antes da vigência da lei. O relator admite que as articulações existem, disse que vai evitar manobras na comissão, mas no plenário... Nós sabemos que no plenário pode-se manter o texto, alterar o texto, fazer substitutivo, fazer emenda aglutinativa. É um risco que se corre, Eu espero que ninguém tente. O deputado Miro Teixeira lembra que no fim de setembro, um projeto prevendo anistia assinado por grandes partidos chegou a entrar na pauta de surpresa, mas foi logo retirado diante de protestos. Como não havia essa figura de Caixa 2 tipificada como crime, o que houve antes não é punível. Isso é ridículo apenas, é ridículo, porque você não está tratando de uma lei só. Você está tratando de Código Eleitoral, lei do sistema financeiro, você está tratando das falsidades documental, falsidade ideológica do Código Penal. Procuradores estão preocupados com o julgamento no Supremo Tribunal Federal de um recurso sobre escutas telefônicas. Os ministros vão decidir se as interceptações de investigados podem ultrapassar 30 dias. O resultado poderá afetar diversas investigações criminais, entre elas a Lava Jato. A decisão do ministro Marco Aurélio adiou o julgamento dos chefes da contravenção do Rio de Janeiro, que estava marcado para o próximo dia 9 na Justiça Federal. O ministro entendeu que antes o Supremo Tribunal Federal deve decidir sobre o tempo máximo que pode durar uma escuta telefônica em investigações criminais. No habeas corpus, Marco Aurélio lembra que desde 2013 está parado no Supremo esperando para ser julgado um recurso extraordinário relatado pelo ministro Gilmar Mendes. O recurso é justamente para decidir se uma escuta telefônica pode ser renovada várias, sucessivas vezes e ultrapassar o prazo de 30 dias. Qualquer que for a decisão, terá repercussão geral, deverá ser aplicada em casos semelhantes. A lei de interceptações telefônicas diz que uma escuta autorizada pela Justiça não pode exceder o prazo de 15 dias, renovável por mais 15. Em 2008, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a atuação dos juízes nas escutas. Na avaliação de investigadores, essa resolução permite mais pedidos de prorrogação, desde que seja indispensável como meio de prova. Mas a decisão do CNJ não eliminou conflitos na Justiça. No mesmo ano, o Superior Tribunal de Justiça anulou toda a investigação da Polícia Federal, que usou quase 2 anos de interceptações telefônicas contra o grupo Sandal do Paraná.
Os ministros da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça acompanharam o voto do relator, ministro Nilson Naves, que se baseou na lei das escutas. Eles consideraram que as prorrogações das escutas foram autorizadas sem novos motivos. O juiz do caso Sandal era Sérgio Moro, que hoje está à frente da Lava Jato. E os procuradores Deltan Dallagnol e Orlando Martello Júnior, que hoje também são da Lava Jato. Na época, eles disseram que os 2 anos de escuta foram necessários em função da complexidade dos crimes e alertaram para as consequências. A decisão proferida lançou por terra boa parte de um longo e profundo trabalho de investigação. E, sendo assim, serão enterrados inquéritos e processos criminais gravíssimos, isentando de responsabilidade não só os empresários envolvidos em crimes fiscais, contra a administração pública, de corrupção e de lavagem de dinheiro, mas também agentes públicos corrompidos. A cúpula do Ministério Público também reagiu. Diz que a decisão do STJ colocaria em risco o sucesso de inúmeras operações. Para os procuradores, ficou claro que a decisão do Superior Tribunal de Justiça abria um precedente perigoso. Por isso, a Procuradoria-Geral da República recorreu ao Supremo. Agora, os procuradores afirmam que se os ministros limitarem o tempo das escutas, outras investigações, que também têm como base o uso de grampo, correm risco, entre elas a Lava Jato. A interceptação que deu origem à Lava Jato foi a do doleiro de Brasília, Carlos Habib Chater. Ela teve 2 prorrogações autorizadas por Sérgio Moro. Foram 45 dias de escuta no total, acima, portanto, do limite de 30 dias defendidos no recurso relatado pelo ministro Gilmar Mendes. Quando autorizou a 2ª prorrogação, Sérgio Moro citou uma decisão da 1ª turma do Supremo Tribunal Federal, que afirma que a interceptação telefônica pode ser prorrogada para além de 30 dias, se a atividade criminal for igualmente duradoura, muitas vezes desenvolvida de forma empresarial ou profissional. O ministro aposentado Aires Brito chegou a votar em 2008 pela validação de escutas por mais de 30 dias numa investigação sobre organização criminosa. A eficácia do direito penal exige um prazo mais dilatado, notadamente para crimes complexos, para o combate a tramas criminosas mais sofisticadas, de colarinho branco, com ramificação internacional. Esse prazo é muito curto. Do Supremo, ainda não há uma data para o julgamento do recurso que está com o ministro Gilmar Mendes. E o que for decidido vai valer para todos os casos parecidos, podendo suspender várias operações, o que deixa o Ministério Público em alerta. Nos casos conhecidos como Operação Lava Jato, que na verdade são centenas de casos, os crimes praticados contra a Petrobras e contra outros órgãos públicos duraram anos. E era necessário, ou poderia ter sido necessário, que uma interceptação durasse por vários meses, desde que o Ministério Público demonstre ao Judiciário que estão preenchidos os requisitos legais e que há necessidade para a investigação, a interceptação pode durar durante todo o tempo em que a investigação exigir. Não só a Lava Jato, mas centenas de processos, talvez milhares de processos criminais no Brasil, poderão ser anulados com consequências gravíssimas para a sociedade brasileira, que estará indefesa diante de crimes graves e que se prolongam no tempo. A seguir, a primeira treinadora da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Medalhas da Rio 2016 voltam à Casa da Moeda para restauração. A Bolívia foi punida com a perda de 4 pontos nas eliminatórias da Copa porque escalou irregularmente o zagueiro Nelson Cabreira em 2 jogos. Chile e Peru ganharam os pontos dessas partidas. Isso provocou mudanças na tabela. Agora, a Argentina caiu para a 6ª posição e está fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. E o próximo adversário dela é o Brasil. Pela primeira vez na história, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol vai ter uma treinadora. Aos 36 anos, a ex-jogadora Emily Lima vai substituir Vadão na equipe principal. Ela já foi técnica de clubes e das categorias de base da seleção feminina. A estreia da Emily vai ser no Torneio Internacional de Manaus, em dezembro. Ganhar uma medalha olímpica é uma das missões mais difíceis na carreira de um atleta. E a Rio 2016 mostrou que conservar essa medalha bonita e brilhante também não é fácil, não. Robson Conceição não para de contar como lutou para ganhar uma medalha olímpica.
e de como segue lutando para preservá-la bem dourada. Graças às pessoas ficarem pegando, querendo morder, causou arranhão na medalha, amassou em alguns lugares. A maior condecoração que um atleta pode receber é uma joia, que pede certos cuidados, especificados num guia entregue dentro da caixa que vem junto com a medalha. Coisas que fogem ao conhecimento popular, que é o pó de magnésio, por exemplo, que o pessoal da parte de ginástica olímpica utiliza, vai nas mãos, né? Na hora que eles pegam a medalha, tem resíduos, pode não parecer, mas tem resíduo. Isso pode também afetar um pouquinho a camada superficial. Tem uma reação química assim, do magnésio? Sim, pode acontecer, pode acontecer. As medalhas foram cunhadas na Casa da Moeda, que já recebeu de volta 15 unidades. É um número bem pequeno, corresponde a apenas 0,3% do total de 5.130 medalhas distribuídas na Olimpíada e na Paralimpíada. Quer uma notícia melhor ainda? Principalmente para quem ganhou uma dessas. Deu um defeitinho? Tem conserto. Polimento, banho de verniz para recuperar a textura original e a promessa de devolução em 2 dias. Das 9, só uma minha que está intacta, digamos assim. As outras todas têm pelo menos um risquinho, descascou. Umas descascaram bastante, outras mais ou menos. Estou esperando para que eles possam entrar em contato e a gente possa, de repente, fazer alguma coisa com essas medalhas para que a gente possa dar um jeito nisso. Mas, segundo o Comitê Rio 2016, os atletas é que devem procurar as confederações de suas modalidades para saber como proceder. Tem gente, como o judoca Rafael Silva, que prefere ficar com a medalha do jeito que está. Eu gosto dela e fiquei com ela assim mesmo. Acho que não tem por que trocar. Tem todo esse lado sentimental por trás, né? São como pequenas cicatrizes que guardam grandes histórias. Histórias que jamais perderão o brilho. Depois de Supermax, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.